Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe poderosamente neste dia, domingão, dia 27 de abril. Aqui é o pastor Márcio Brito, estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: e quando chegam as más notícias? O texto está aqui, queridos, e no Salmos de número 112, verso 7. E não temerá más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Vou repetir. Não temerá más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Queridos, basta estar vivo para receber notícias das mais variadas todos os dias. É impressionante, queridos, eu particularmente, eu tenho um costume de todos os dias estar sempre procurando estar sempre bem atualizado. Então eu entro sempre em dois sites há anos, décadas na verdade. O Globo.com e eu entro no UOL. Só para que você tenha uma ideia, em 2001 teve a queda das Torres Gêmeas, lembra? E foi uma torre gêmea, não me lembro se foi a sul ou a norte, lá em Nova York, foi a primeira torre e depois foi a segunda torre. Eu estava naquele momento, queridos, de frente para o site do UOL. E de repente apareceu, eu dei o F5, atualizou a tela e apareceu ali, torre gêmea é atingida, não se sabe, crê-se que é um ataque terrorista. E uma fumacinha saindo de dentro do prédio, a foto, só foto, não era vídeo. Aí de repente vem a notícia, segunda torre gêmea é atingida. Eu, caramba. E eu tinha um colega que era o Cláudio Patini. O Cláudio tinha sido baixista da nossa banda, ele estava morando em Manhattan. E ele tinha sido promovido pelo Banco Icatu, ele estava aqui no Rio de Janeiro, foi para Nova York. Eu falei, Cláudio, o que está acontecendo aí? Mandei uma mensagem para ele, e a mensagem era por e-mail, não tinha esse negócio de WhatsApp, não. E aí mandei uma mensagem para ele, cara, o que está acontecendo aí? Aí, de repente, acontece uma segunda mensagem, na verdade, uma terceira. Uma torre gêmea desaba. Aí, uau, o que é isso? E aí, Cláudio, o que é isso? Ele, Marcinho, não sei o que é não, irmão. Grande barulho, fui. Ou seja, ele ouviu a explosão e correu da onde ele estava. Logo depois, você sabe, a segunda torre gêmea também caiu e eram ataques terroristas, né? E aí lançaram aviões contra os prédios do World Trade Center. Queridos, era uma manhã normal, bacana, como qualquer outra. E aqui, assim, aconteceu isso e foi um episódio. Um outro episódio que eu posso citar para os irmãos, domingo de Páscoa, 7 horas da manhã, telefone toca. Ué, o que está acontecendo? Naquele momento, queridos, eu atendo o telefone, não tinha aparelho celular, 1998, e aí, 12 de abril de 98, eu pego o celular, o telefone. Olha, por favor, da casa da Dona Neves, corre para cá, para o Hospital do Andaraí, que ela está passando muito mal. Na verdade, os irmãos quiseram dar uma ajuda. Quando chegamos lá, minha mãe, na verdade, já estava falecida. O mundo desabou. É óbvio, o mundo desaba naquele momento. Mas a Bíblia fala, queridos, que aqueles que estão em Deus estão tranquilos, estão confiantes o tempo todo nas resoluções do Senhor. Independente do que venha a acontecer, está em paz, porque sabem quem tem crido. E esse Deus, queridos, é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos, pensamos. É o Senhor. Ele está no controle e no comando da nossa vida. Eu confesso para vocês, naquele momento que eu vi a minha mãe ali, falecida, já não era mais ela, o seu corpo, e logo depois tivemos ali o velório no Jardim da Saudade, naquela segunda-feira. Meus amados, eu confesso, tinham ali, sei lá, umas 500 pessoas, mas nada me conformar, assim, nenhum abraço, sabe, era tão confortante, senão o do Espírito Santo de Deus, que já estava trazendo uma paz absurda no meu coração. E quando eu pensei em ficar aflito, ainda no Hospital do Andaraí, no domingo, o Espírito de Deus veio com uma pressão tão grande. Naquele momento eu tive a presença do meu pastor, na época, pastor querido, um beijo para ti, pastor Martinho Lutero Semblano,
da Nova Vida da Tijuca, hoje bispo. E ele chegou ali, ele deixou a igreja ali naquele domingo de manhã com alguns irmãos e foi lá me acudir. E foi algo tão especial, ele pegou, me abraçou e orou comigo, ali no Hospital do Andaraí. E quando ele ora por mim, queridos, a paz do Senhor invade o meu coração. É disso que estamos falando. É você saber que se Deus está no controle, no comando, as coisas simplesmente fluem. E isso é maravilhoso. Vou citar alguns exemplos aqui, queridos, de irmãos que passaram por momentos complicadíssimos, sabe? Tiveram péssimas notícias, mas como eles reagiram? Jó perdeu todos os seus bens, seus filhos, sua saúde, isso tudo num curto espaço de tempo. Ele recebeu mensageiros trazendo notícias de tragédia após tragédia. Sabe o que ele fez? Ele louvou a Deus. Ele não amaldiçoou Deus em nenhum momento. Ele sabia que tinha um plano de Deus acontecendo ali. E ele fala, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso está em Jó, capítulo 1, verso 21. Davi, quando ele sabe que Saul está no seu encalço, querendo a sua morte, ele ficou anos como fugitivo, queridos. E ele descreve aqueles Salmos 23, e vamos no versículo 4, olha aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele descreveu esse Salmo 23 no momento em que estava fugitivo, tá? Olha que coisa linda. Meus amados, olha que informação maravilhosa. Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo chega para ela estava com tudo prontinho, planejado para casar com José, tudo certinho. E de repente chega o anjo do Senhor e fala, ei Maria, você é escolhida por Deus para gerar Jesus. E naquele momento, mesmo diante de uma possível grande aflição, e foi mesmo, né? José, inclusive, ele queria desfazer o noivado, mas ela simplesmente se posiciona e fala, eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Queridos, e por fim, aqui eu quero citar aqui uma dupla fera demais, Paulo e Silas. Queridos, eles estavam na prisão por estarem pregando a palavra de Deus. Olha que coisa, né? Estavam fazendo algo terrível, pregando a palavra de Deus, por isso foram presos. E o que acontece naquele momento, queridos, é que eles poderiam estar ali, né, resmungando, eles estavam numa posição de tortura, né, todo encurvados, e todo mundo estava ali atento a algo que estava acontecendo naquela madrugada. Sabe o que eles estavam fazendo de madrugada? Torturados, amordaçados, estavam ali, cheios de algemas e tudo mais. Sabe o que eles estavam fazendo? Eu vou ler para vocês. À meia-noite, em vez de murmurarem, olha o que aconteceu. Oravam e cantavam louvores a Deus. Você vai ver isso lá em Atos 16. Então, queridos, entendam. Com aqueles que estão em Cristo, a coisa funciona diferente. Porque Ele cuida de nós. As notícias ruins virão, mas Ele cuida de nós. Ele traz o amortecimento necessário para que você possa fluir, descansar. E é óbvio que você é humano, carne e osso, você vai sofrer, não tem jeito. A gente vai ficar abatido por uma coisa ou por outra. Mas uma coisa é certa, nós mantemos a confiança no Senhor. Se chegarem as más notícias, a gente vai sofrer, é óbvio. Mas se o Senhor é conosco, como prosseguir da mesma maneira que estamos? Em algum momento o Senhor agirá. E quando Ele agir, vai restaurar a tua vida, restaurar a tua fé, a tua confiança, o teu ânimo, o teu vigor. Porque o Senhor, Ele é conosco. Deixa Deus comandar a tua vida, querido. Deixa Ele encher o teu coração com o seu doce Espírito, o Espírito Santo. E quando tudo acontecer, você está preparado para tudo, para toda e qualquer ocorrência. Mas o mais importante de tudo, você vai ter o Senhor como o Senhor da tua vida, como Deus, dono da tua vida, que vai direcionar você, que vai te apoiar em absolutamente tudo. Mas você só vai experimentar isso se você entregar o teu coração. Quero orar pela tua vida agora. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoa meu irmão, minha irmã, enche-os com a tua glória, com a tua unção e com o teu poder. Ajuda o Senhor Deus a se posicionar de maneira correta quando as más notícias chegarem.
que sejam uma potência em tuas mãos. Guarda-os, abençoa-os, restaura-os, Pai, e ensina-os a te conhecer. Espírito de Deus, consola o coração dos teus servos nos momentos mais difíceis que eles terão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus conosco, sempre presente. Consolo bem presente em toda a nossa tribulação. Muito obrigado, Pai, porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus guarde e abençoe você poderosamente. Hoje é domingão, 10h15 da manhã estaremos no Ministério Novos Rumos, também às 18 horas na nossa Escola Bíblica, Trilha da Palavra, e 19 horas no culto de celebração. Você é nosso convidado, vem estar conosco. Rua Bom Pastor, número 367, bairro da Tijuca, do ladinho do Hospital Evangélico. Um beijo. Deus abençoe todo domingo e ótimo dia. Um beijo, paz, valeu!